Vamos lá? Vamos abrir em Marcos, no capítulo 5. E aí pode até deixar aberto, nós vamos falar do versículo 21 a 24. Depois nós vamos para o 35 ao 43. Repetindo, Marcos, capítulo 5, verso 21 a 24. Amém? Então vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Amém? Amém. Eu dividi essa pregação aqui em alguns tópicos. Acho que foram 6 tópicos. E a gente precisa entender, né, do contexto da época e do trabalhar de Deus. Porque eu digo que a Bíblia é o manual do fabricante. Ela, por mais que tenha sido escrito há milhares de anos lá atrás, ela é aplicada no nosso dia a dia. Olha só, começa o versículo dizendo assim: uma grande multidão o aguardava. Ok? Só que Jairo foi falar com ele. E Jairo conseguiu falar com ele. Porque quando eu terminei a leitura, está escrito o que aqui? E Jesus foi com ele. O que isso já começa a nos dizer? Que não importa se tem uma multidão. Jesus Cristo é o caminho. E nós temos que falar com ele. Só que se vocês perceberam, Jairo teve acesso. E eu te pergunto, nos dias de hoje, com as ministrações, com o Google, com cursos, com os amigos, quem pode falar que não tem acesso a Jesus? Nós temos acesso a Jesus. Às vezes a gente fica impressionado com a multidão. Ele não vai me escutar. Sabe por quê? Porque a gente começa no primeiro erro nosso, a nos menosprezar. A gente começa a colocar uma distância entre Deus e a gente. E aí Deus fica um negócio muito longe, muito de difícil acesso. Enquanto Deus diz: vinde a mim, os cansados, os oprimidos, nós não vamos. Sabe por quê? Porque a gente acha que Jesus não vai nos escutar. Como infelizmente eu já escutei. Não, ele tem coisas mais importantes. Ei, deixa eu te falar. Você é mais importante para Cristo. Porque a palavra diz: quanto vale uma alma? Larga as 99 ovelhas e vê buscar aquela perdida. Ele está preocupado com os perdidos. Ele está preocupado com a gente, que é cheio de defeito. Não, mas eu não posso falar com Deus porque eu estou em pecado. Deixa eu te contar um segredo. Bem-vindo, porque todos nós estamos em pecado. Hoje eu postei o versículo de hoje, que é que a gente vai para o céu, para a eternidade, para a salvação pela graça dele. E não é por merecimento. Então não é porque você é bonzinho ou se faz de bonzinho, não sei o que você vai para o céu. E ainda bem, né? Porque com um pouquinho só, quando a gente começa a fazer as coisas dar certo, a gente já meio que já se acha. Imagina se fosse por merecimento que a gente fosse para o céu. Aí ninguém ia poder com a gente. E olha só o que me chama a atenção. A filhinha dele
estava morrendo. Vamos pensar, sem hipocrisia, se a gente está com a filha morrendo em casa, ou um parente muito próximo, a gente ajoelha no chão, pede ajuda de Deus, ou a gente fica lá, se lamentando, ai meu Deus, e chorando, e pedindo para que todo mundo viesse, minha filha está morrendo, minha filha está no UTI. A gente está se fazendo de vítima numa situação dessa, ou a gente está buscando verdadeiramente a solução? Ele foi atrás. E nós, mediante a um problema grave, perder um filho, perder um ente querido, nós sabemos que é grave. Qual que é a nossa atitude? Ele tomou atitude, ele foi até Jesus. Ele não se preocupou com a multidão. Ele falou assim: se o Senhor impuser a mão na minha filha, ele creu, ele cria, ele acreditava em Jesus Cristo. Agora vamos falar quem era Jairo? A palavra diz que Jairo era o quê? Era um dirigente. Outras versões diz até presidente da sinagoga. O que fazia um dirigente da sinagoga? Ele era dirigente da sinagoga. Primeiro, uma das funções do dirigente da sinagoga era cuidar das adorações que os judeus faziam nas orações. Outra função era pregar e esclarecer sobre as Escrituras. Outra função do dirigente era ler as Escrituras no momento de oração. E onde ele estava na sinagoga, não se acreditava em Jesus como Messias. Os judeus ainda até hoje estão aguardando a vinda do Messias. A palavra nos diz que ele tem conhecimento da Bíblia. Conhecia muito o Velho Testamento. E ele largou todo o conhecimento que ele tem. Ele não quis saber do que mesmo ele pregava, do que ele ensinava, que o Messias estaria por vir. Ele reconhece ali Jesus como Messias, como Salvador. E ele vai buscar a última opção que ele tinha. Ele não chama nenhum médico da cidade. Ele tinha um cargo. Ele era dirigente de uma sinagoga. Provavelmente, não está na palavra, mas creio eu, que socialmente ele não era um cara que não tinha condições de pagar no médico. Penso eu, se fosse nos dias de hoje, ele era um cara que teria um convênio para a saúde dele, para a família dele. Eu vou até dizer um pouco mais para frente na palavra que ele tinha condições financeiras. Quando estão lá as choradeiras, tá? Eu vou chegar lá. Então ele tinha dinheiro para chamar um médico. E ele larga a filha, ele larga todo mundo e vai buscar a solução. E aí, eu me pergunto, quando nós estamos mediante um problema, quem que nós estamos buscando? E a gente fala aqui que antes de pregar, de trazer a palavra, ela serve primeiro para a gente. Toca muito mais no nosso coração, na hora que a gente está estudando, está preparando. E Deus fala diretamente com a gente, fala comigo e fala com a igreja. Ontem, quando eu estava revisando, estudando, pedindo orientação ao Espírito Santo, eu falei, é verdade. No primeiro problema, o que você faz? Para quem que a gente pede socorro? A gente liga para um amigo, mas a gente pede dinheiro, a gente começa a desesperar, aí a gente começa a deixar a loucura do dia a dia tomar conta, as preocupações assombrarem muito mais a nossa cabeça, enquanto a gente não para e fala, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o socorro na hora exata. Eu estou com esse problema que é maior do que eu. Ele é maior do que eu posso resolver. Mas eu entrego ele para o Senhor. Eu não estou conseguindo.
A gente não faz isso. Irmãos, a gente não costuma nem agradecer diariamente pela vida. E Jairo não quis nem saber. E foi até Jesus. E aí, quando Jesus fala, eu não vou entrar no mérito agora do próximo versículo, mas eu vou citá-lo. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue encosta nele. Era uma mulher, para quem não conhece a história, que há 12 anos sangrava, já tinha gasto toda, diz que já tinha gasto toda a fortuna atrás de médicos, atrás de tudo, procurou tudo e não parava a hemorragia. E ela vai lá e ela toca Jesus. Aí Jesus fala assim, quem me tocou? Aí você imagina, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas seguindo aquela multidão, a palavra diz em multidão. Aí o próprio discípulo fala assim, mas todo mundo te toca, né? Todo mundo encostou. Ele falou, não, quem me encostou porque de mim saiu o poder. E aí, a mulher fala, fui eu. Ele vira para a mulher e fala, a tua fé te curou. Mas eu falei que não era sobre esse versículo que eu queria falar. Eu fico imaginando, sabe quem? De quem que a gente está falando? De Jairo. Se fosse nós, Deus estava ministrando novamente Jairo. Jairo ia falar, Senhor, vamos embora, todo mundo te tocou, minha filha está morrendo. Ou será que só eu ia falar isso na hora? Caramba, a minha filha está morrendo e o cara está perguntando quem que tocou. Todo mundo tocou nele. Será que só eu ia, no mínimo por dentro, praguejar e reclamar? Será que só eu ia pensar, pô, Jesus não tem consideração, minha filha está morrendo, ele está querendo saber. Aí Jesus vira para ele, Jesus conhece o meu e o teu coração. Jesus vira para ele e fala assim, não tenha medo, apenas creia. E eu te pergunto, qual é o teu medo que está te afligindo? É o medo de não dar conta dos teus problemas? É o medo de não largar os teus problemas? É o medo da tua doença ser maior do que a tua cura? É o medo da sua derrota ser maior do que a sua vitória? Deixa eu te falar. Quando Jesus fala, não tenha medo, você acha que Jairo não estava morrendo de medo? Falou, esse minutinho que ele está aqui, até ele descobrir quem tocou, a palavra não diz quanto tempo foi, mas penso eu, até a mulher criar coragem de falar, fui eu, até ele falar assim, tua fé te curou, no mínimo, passaram alguns minutos. E para quem está com filho, no leito da morte, só sabe o valor de um segundo quem está nessa situação. 1 minuto, para quem está morrendo, está com um filho morrendo, penso eu, espero a Deus que eu nunca passe por isso, mas penso eu, que esse 1 minuto deve ser uma eternidade. Quiçá os minutos que foram, porque os discípulos falam, Senhor, todo mundo te tocou, ele falou, não, e Jairo está lá. E ele viu o coração de Jairo, e ele falou para Jairo, não tenha medo, apenas creia. Qual é o medo hoje que está te afligindo? Muito mais do que a tua fé. Sabe por quê? Aonde não tem mais esperança, Jesus Cristo é a nossa esperança. Aonde não tem solução, Jesus Cristo é a solução. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente às vezes ora, a gente põe o joelho no chão, a gente pede a Deus e a gente quer a resposta imediata. A gente quer que Jesus não pare na multidão, a gente quer que Jesus não cure ninguém, porque Ele tem que curar você. E qual o tempo que Jesus tem que te curar? No tempo que você quer. Após o quê? Após uma oração, olhando para o relógio, ou ouvindo se tem um barulho do WhatsApp, para saber se tem mensagem para você ler. Quantos aqui conseguem desligar o WhatsApp
e fala assim, agora eu vou orar, vou conversar com Deus. Quantos aqui conseguem se desligar do telefone e falar assim, agora eu vou ter um tempo eu e Deus? Porque os discípulos andaram com ele 3 anos e falaram, nós não sabemos orar. E ele ensinou o Pai Nosso. Quantos nós? Ah, mas eu não sei orar, eu não sou pastor. Eu não vi na Bíblia, só pastor sabe orar. Quando nós conseguimos orar um Pai Nosso com Deus, num quarto fechado, a palavra diz, entre no seu quarto, em secreto, e Deus te escutará e conversará contigo. Quando nós conseguimos entrar num quarto secreto e não estar preocupado, não, eu vou orar 5 minutos porque daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa. Será que todo mundo aqui, hoje, na nossa igreja, na nossa casa, a gente consegue sentar diariamente e falar, agora sou eu e Deus. Deus, não sei orar, Deus, não sei, mas está doendo assim. Ah, quanto nós fazemos isso? A gente ora pela saúde, mas já quer a cura. A gente ora pelo problema financeiro do irmão e já quer a provisão. Calma. Deus está preparando. Deus está preparando a sua cura? Tá. Porque Ele levou a tua enfermidade na cruz do Calvário. Deus está preparando a previsão financeira? Tá. Porque Ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Ou a gente acredita nas promessas de Deus, no que está escrito na Bíblia, ou a gente para de brincar e não acredita. Hoje as pessoas estão crendo numa Bíblia, numa palavra de Deus de conveniência. O que eu posso, eu uso. O que eu tenho que obedecer, aí esquece. Aí é difícil. Deixa eu te falar, viver é difícil. Entrar na tua empresa com um cara querendo, teu chefe querendo te bater todo dia, com o teu vizinho do lado, teu concorrente querendo te pegar o teu salário, pegar o teu lugar, é difícil. Na condução, ficar apertado, é difícil. Brigar por um espaço no ônibus, é difícil. Mas a gente quer, quando é para nós, uma solução imediata. E deixa eu te dar uma má notícia hoje. O tempo é de Deus. Aleluia. A boa notícia, Ele vai cuidar de você. Amém. Ele cuida de você. Ele te cura e Ele te salva. A salvação vem pela graça, pela misericórdia. Mas Ele diz, estarei com vocês até a consumação dos dias. Até o final. Amém. Quando eu leio, eu me coloquei várias vezes no lugar de Jairo, até que a Bíblia não diz que Jairo, no mínimo, pecou em pensamento. Parabéns para Jairo, porque eu já teria pecado. No mínimo, eu já teria reclamado muito com Jesus. Então vamos lá, continuando na Bíblia. Quando chegou na casa, viu aquele alvoroço, choro, e aí falou, por que todo este alvoroço e choro? A criança não está morta, mas dorme. Vamos só entender uma parte. O choro, o alvoroço, eram pessoas, quem tinha dinheiro naquela época, os judeus que podiam pagar, era um costume da época. Eles contratavam choradeiras, ou as carpideiras, para chorar. Parece loucura, mas era um costume da época. E se eles contratavam, por isso que eu falei que já não tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, não dá para contratar, né? Ó, você pode chorar pela minha filha, eu te pago mês que vem? Certo? Isso aí diz o seguinte para mim, muito claro. Se alguém tem dúvida que a filha dele estava morta, não estava. Porque se não tivesse morta, ele não tinha contratado as choradeiras e as carpideiras. E aí sabe o que fazem com Jesus? Ele fala, ela não está morta, mas dorme. E os 3 evangelhos
falam de visões diferentes, mas falam dessa passagem. E nos 3 evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, diz assim, ó, todos começaram a rir de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Se Jesus, que é Jesus, eles riram de Jesus, se está te incomodando que as pessoas estão rindo de você, deixa eu te falar, elas vão rir. Elas riram de quem era a solução. Elas menosprezaram Jesus. Estavam acostumados a ver defunto e nunca viram um defunto levantar. E a criança estava morta. Isso, quando eu estava estudando, Deus me ensinou o quê? Qual é o teu posicionamento perante a Jesus? Você é agente secreto de Cristo? Você não fala de Cristo para ninguém? Você não dá solução para ninguém? Sabe por quê? As pessoas não falam hoje de Jesus porque tem vergonha de tirar o sarro. Porque crente não presta. Porque o pastor vai abrir igreja, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Por causa da teoria da prosperidade. E aí é mais fácil você calar para não ser tirado do sarro. E Jesus Cristo na multidão falou, ela dorme. E todos riram dele. Sabe o que ele fez? A palavra diz que ele expulsa todo mundo. Vai embora. Chama o pai, chama a mãe e entra com mais 3 discípulos. E eu vou dizer, quando as pessoas começam numa roda a meter o pau, porque não tem outra expressão, a falar mal de Jesus, você crente, fala o quê? Ah, eu tenho sabedoria, eu fiquei quieto. Deixa eu te falar, está errado. Você tem que se posicionar. Você fala, não. Este Jesus é o que está em João 14,6. Que é o caminho, é a verdade e é a vida. Ah, eu vou ficar quieto. Aí o mundo te chama para o mundo. Aí te chama para aquela festa. Não é pecado em festa. Aí já te chama para aquele outro negócio. Aí cuidado com onde você vai. Aí te chama para fazer aquele outra coisa. Ah, eu vou fazer porque senão eu vou ser excluído. Já ele não estava preocupado de ser excluído até da sinagoga. Ele foi lá buscar Jesus. Ele não estava preocupado de perder o cargo. A palavra não diz mais nada, mas imagina ele no dia seguinte. Os caras, o que você vai fazer com Jesus? Quem é esse? Por muito menos, a gente faz pior que Pedro. Por muito menos, a gente tem negado Jesus. Deixa eu te falar, quando você não fala de Jesus, numa situação que a pessoa precisa, porque está numa roda onde ninguém fala de Jesus, cuidado. Porque a palavra diz, se você me negar aqui na terra, eu vou te negar perante o meu Pai. E aí Jesus entra. E antes de Jesus entrar, ele expulsou todas as choradeiras, todas as carpideiras, todas as pessoas que ali, naquela situação, não criam nele. Chamou o pai, chamou a mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é pai, você que é mãe. Vocês são autoridade espiritual na vida dos filhos de vocês. Mas está difícil. Meu filho está terrível. Só o sangue. É só o sangue. Meu filho não me obedece. Só o sangue. É só o sangue. É o sangue de Cristo. Mas você, como pai, como mãe, você tem que impor a mão nos teus filhos. Você tem que abençoar a vida dos teus filhos. E você tem que brigar pelos teus filhos. Porque se hoje teu filho não está no caminho, amanhã ele vai estar. Ele estará, porque a palavra diz, tu e tua casa será salvo. Você tem que abençoar a vida do teu filho. Ah, mas eu oro. Mas ele não tem jeito. Deixa eu te falar. Jeito por jeito, eu sei que eu não tinha. E eu devia estar vestindo uma blusa aqui, ó. Em construção. Em obras. Porque Deus cuida de mim todo dia. Todo dia ele pega um defeitinho meu, me mostra, fala, isso aqui não. E eu vou lá e melhoro. Isso aqui não me agrada. Opa, eu não sabia. Isso aqui, pai, isso aqui eu sabia e eu fiz consciente mesmo. Esse é o pior. Mas vamos lá. Porque também,
Porque a gente erra, tem vergonha de vir para a igreja. E quem te acusa não é Deus. Porque a palavra de Deus diz: se verdadeiramente você se arrepender dos teus pecados, deles eu já não me lembro mais. A palavra diz, com isso, que todos nós erramos. Qual é o problema? É não ter a humildade de dizer: eu errei, e largar o erro e buscar o caminho. Ah, mas quanto mais eu oro, mais os problemas aumentam. Ok. Quem gosta de jogar futebol, então quer dizer que a bola não entra, o jogo está difícil, tem um intervalo, vai para o segundo tempo, a bola não entra. Eu nunca vi um time falar assim: ó, já que a gente não consegue fazer gol, a gente vai sair. Não vou jogar mais. Jogo de vôlei é a mesma coisa. Vai para o tie break, não vou jogar mais. Jogo de tênis é a mesma coisa. Quando a gente desiste, a gente está fazendo a mesma coisa. Ah, mas quanto mais eu oro, pior. Você não sabe o resultado final. Por que você está parando antes? Você não deu nem tempo de Deus cuidar de você, para você já desistir. Mas eu sei que eu fiz aquilo errado, eu fiz aquilo mesmo que é pecado. Ok. Quando Maria Madalena foi lá, Jesus pegou a pedra no chão. A pena dela, prostituição naquela época, cultural, era o quê? Morte. Morte por apedrejamento. Jesus Cristo resolveu isso de uma forma tão rápida, tão fácil, tão simples. Atire a primeira pedra. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Atire a primeira pedra em vocês, aquele que nunca cometeu o mesmo erro. E prostituição naquela época era bem grave, tanto que a pena para aquilo era a morte. E ele virou para ela e falou assim: vai, os teus pecados estão perdoados. Se você tem pecado, você entrou aqui hoje em pecado, deixa eu te contar. Você entrou aqui hoje fazendo um negócio que desagrada a Deus. Você está no erro. Para de errar. E teus pecados são perdoados. Amém. Existe uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. Não é Deus que nos acusa. As pessoas têm entrado em depressão, as pessoas têm tido problemas, estão debruçando em cima do problema, porque não está entendendo que o problema é com a permissão de Deus, para que a gente possa nos aprimorar, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Jesus Cristo foi para o deserto. Ele ficou 40 dias no deserto e Deus permitiu que o diabo fosse lá tentar. Ah, mas você está falando de Jesus, é fácil. Tá bom, eu vou falar de Jó. Deus estava lá, aí vem o diabo e Deus fala assim: o que você está fazendo aqui? Ele falou: ó, aí Deus fala: está vendo ali meu filho Jó? Ele não me nega. Aí Satanás falou o que para ele? Tem tudo? Até eu. Ele fala assim: então pode tirar tudo. Veja, Deus falou para Satanás: então pode tirar tudo dele, só não toque na vida dele. No mesmo dia, Jó perdeu tudo. Perdeu, ele é um dos homens mais ricos. Perdeu toda a sua riqueza. E o pior, tá, irmãos? Perdeu os 10 filhos numa única vez. Morreram todos. Ficou vivo um empregado para chegar correndo e contar. E ele não negou a Deus. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, Satanás falou assim: lógico, ele está bem de saúde. Ele perdeu tudo, mas a saúde está bem. E Deus fez o quê? Pode tocar. Não tire a vida, mas toca. Jó tinha coceira tanto no corpo, que ele se coçava com um caco de vidro, que ele se enterrou. Ele ficou com a cabeça só para fora. Imagina a coceira daquele homem. Ele não negou a Deus. E aonde eu quero chegar?
E depois que ele tem um particular com Deus, ele fala para Deus assim: nossa, Jó todo dia sacrificava a Deus pelos filhos. Com medo dos filhos não irem para o céu, ele oferecia sacrifício, ele orava pelos filhos. E ele vira para Deus e fala assim: nossa, eu não conhecia o Senhor, hoje eu conheço. Sabe o que Deus faz? Restitui tudo dobrado para Jó. Jó esperou o primeiro tempo do jogo, esperou o segundo tempo. Jó esperou todos os sets do vôlei e do tênis. A gente não consegue esperar, a gente quer a vitória no meio do caminho. Jó restituiu em dobro. Eu vou falar para você hoje, e vou profetizar na sua vida em nome de Jesus: a tua casa, a tua vida, a tua alegria vai ser restituída em dobro em nome de Jesus. Amém. A tua saúde vai ser restituída em dobro em nome de Jesus. Apenas creia, não tenha medo. A gente tem medo. Esses dias eu estava estudando, estava falando. E aí eu falei: pai, mas por que isso? Porque realmente você começa a orar pelas pessoas, aí intercede, é de madrugada, é tudo, e as coisas realmente pioram. Vocês podem me chamar de louco, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Qual é a forma, uma das formas de Deus testar, permitir um teste na nossa fé? Se você começa a orar e tudo começa a se resolver rápido e fácil, você não tem mais fé. Eu orei, resolvi. Aí você começa a se achar o cara. Eu ponho a mão, a doença vai embora. Eu faço isso, eu oro pela saúde financeira da pessoa, entra contrato. Não é assim? Nosso coração é enganoso, a nossa vaidade é terrível. Verdade. Só que não. Quanto mais a gente ora, o diabo fala assim: ele está orando, eu vou testar a vida dele. Eu vou falar para vocês hoje: Deus permite. Então você ora, começa a piorar? Começa. Pode ser que não, mas a maioria das vezes piora. E eu continuo falando para você, afirmando: continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Sabe por quê? Porque a vitória está ali. E ela virá no tempo de Deus e não no teu. Tem orações, irmãos, que eu oro e tenho a resposta rápida? Tem. Não vou negar, não. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a resposta vem rápida. Tem orações que demoram. Eu estou aqui, a minha conversão, tem uma pessoa aqui presente, Raimundo. Se eu estiver mentindo e errado, você vem aqui de púlpito me desmentir. Orou por mim, pelo menos uns 20 anos. Convidava ele para ir para o centro, convidava ele para tomar passe, convidava ele para Umbanda, convidei ele para o Candomblé, convidei ele para a maçonaria. Ele só orando pela minha vida. Crente, nasceu em berço crente, mas nunca desistiu de orar por mim e de pensar em mim. Estou mentindo? E hoje a gente confessa, comunga da mesma fé, da mesma crença. Então eu vou te falar: aquele irmão que você está orando, aquele filho que você está orando, que você ainda não viu o resultado, não desista. Eu estou te pedindo, não tenha medo. Simplesmente creia, porque Jesus vai fazer. Jesus dá ordem. A gente brinca, tem aquelas piadinhas, quando Jesus dá ordem até o diabo obedece. Eu já até esqueci de falar. Quando Jesus fala para a menina, Talita cumi, ele fala para a menina, Talita cumi é em aramaico, que é onde geralmente Jesus falava. Talita significa menina, e cumi significa levanta da cama. Ele dá uma ordem para a menina: levanta daí e anda. E a menina de 12 anos de idade levanta e fala: dá comida para ela. Deixa eu te falar, Jesus vai dar uma ordem na tua vida hoje. Basta você crer, basta você não ter medo. Eu estou te falando isso em nome de Jesus. Jesus Cristo, eu vou orar por você hoje. Jesus Cristo vai dar uma ordem hoje na tua vida, para fim dos teus problemas. Apenas creia.